Muito bem, nós estamos aqui neste monumento, nesse marco histórico, onde nós temos a primeira Santa Ceia que aconteceu no Rio de Janeiro. Foi em 1557 que foi realizada a primeira Santa Ceia no Rio, e seria bom você que é aqui do Rio de Janeiro, e quando você estiver por aqui, você vir visitar aqui a Praça Tiradentes, onde tem essa igreja muito bonita aqui, a igreja presbiteriana, e um monumento à primeira Santa Ceia. Você quer mais informações a respeito dessa história que envolve evangelismo, Santa Ceia e assassinato? Isso mesmo. Você quer detalhes dessa história? Está na primeira edição da revista Renovação. Nós estamos aqui com o programa Renovação, programa oficial da Unigrejas. Aqui do meu lado, o pastor Daniel Gonçalves, ele é da comunidade evangélica Resgate para Cristo, e também o meu amigo, o bispo Arthur, com a sua esposa, a senhora Leia, da Assembleia de Deus Universo em Cristo, não é isso? É isso. Eu estive lá no Rio de Janeiro, na Praça Tiradentes, onde fica ali a igreja presbiteriana, uma igreja, inclusive, muito bonita, e diante ali, nesse espaço externo ali, a igreja presbiteriana, eles criaram ali alguns monumentos, e um dos monumentos é o monumento à primeira Santa Ceia realizada no Brasil, que a matéria histórica está aqui na revista Renovação. Foi em 1557, conduzido pelo pastor Pierre Richer, pastor francês. Mas após realizar essa Santa Ceia, houve uma grande perseguição, porque um jesuíta, isso está em documentos históricos, inclusive tem aqui um link na revista Renovação, que a pessoa tem ali todas as documentações dessa história, e um jesuíta, ele se levantou contra essa Santa Ceia, dizendo que foi uma grande blasfêmia, porque ela não seguiu os padrões católicos. E devido a realizar essa Santa Ceia, os dois pastores, tanto o pastor Pierre, como também o reverendo Guilherme Charter, eles foram então assassinados por obra dos jesuítas. Ali começou a perseguição. Já depois da primeira Santa Ceia realizada no solo brasileiro, já começou a perseguição contra os evangélicos, e os primeiros pastores foram assassinados. A Bíblia fala que a fé verdadeira, a prática da fé, ela acaba fazendo essa pessoa ser perseguida, né? Porque a partir do momento que essa pessoa muda o seu comportamento, ela abandona a sua vida de pecado, ela começa a se envolver com outras companhias que vão trazer bem, que vão somar a sua fé, automaticamente ela começa já a sofrer uma perseguição, ainda que muito ligeira. Até mesmo dentro de sua própria casa. Até dentro de casa. Começa aí, que a gente fala muito da perseguição, a perseguição interna, mas a externa também. Então, começa aí a verdadeira perseguição do homem, da mulher de Deus, do servo de Deus. Né? E isso vem desencadeando, não só o que aconteceu aqui no passado, mas tem desencadeado até hoje. Hoje, verdadeiros cristãos estão sendo perseguidos em toda parte. Né? Não só no Brasil, mas fora, mundo, né? No mundo inteiro tem uma perseguição. Por quê? Porque a história, não só a história, bispo, mas a verdadeira mudança do cristão traz uma luz diferente, e essa luz, acredito eu, que incomoda. E quando incomoda, você é perseguido de uma certa maneira. Na escola já era perseguido, ou crente, né? Ou Bíblia, fui apelidado de Bíblia, de crente. Aí passa a ser santarrão, porque há uma mudança. E essa perseguição, veja só, não só pela vida, mas há uma perseguição espiritual, às vezes da própria pessoa em si,
que ela precisa dessa mudança e ela cria isso dentro dela e quando isso sai, né, que ela nasce e quando ela sai, que mostra, que começa todo mundo ver, então vamos apagar porque... Apagar essa luz, né? Exatamente. Apagar porque se apagar a luz, outro não vai ver. Você vai esconder. Quem está nas trevas não gosta de luz. O senhor conheceu a esposa já convertido? Como é que foi essa história aí? Já na igreja? Já estava na igreja. E a dona Leila, como é que foi quando se converteu? Sofreu, assim, perseguições da família ou dos amigos? Não, eu vim de outro ministério, né? Uhum. E por 8 anos, há um tempo atrás já, cheguei a até congregar com meu atual marido. Uhum. E ele era presbítero na época. E, assim, as lutas são grandes, né? Eu faço a parte de louvor na igreja e a gente recebe bastante pedradas, né? Tem bastante pedradas. Porque as lutas, as dificuldades fazem parte da vida do cristão, né? Não há cristianismo sem luta, sem esforço, hein, pastor Gonçalves? Sim. Sem sacrifício, sem perseguições, não há cristianismo sem porta estreita, não é isso? Na verdade, assim, Bispo Eduardo, o que a gente percebe é que a história, por si só, ela é cíclica. Uhum. Perseguição não é prerrogativa dos homens do passado. Sim. Os homens também do mundo contemporâneo passam por adversidades. Sim. E também passam, obviamente, por perseguições. Vou fazer aqui uma análise do filme Nada a Perder 2. Aproveitar esse gancho, quando a gente fala sobre perseguição. E depois do final da exibição do filme, eu tive a oportunidade de gravar um vídeo falando sobre a questão das perseguições. E a gente vê a trajetória do Bispo Edir Macedo, e eu que a conheço desde o início, da trajetória da Universal, os primeiros passos da Universal. E como a gente dizia, o que a gente vive hoje aqui, até alguns anos atrás, era inimaginável. Ninguém via essa fusão, né? Essa comunhão. Essa comunhão. E eu acho que isso é de suma importância. Independente do cunho denominacional de cada igreja, de cada um que vive as suas peculiaridades, a história sendo cíclica, nós seremos perseguidos. Todos aqueles que quiserem levar uma vida justa e piedosa na presença de Deus, eles sofrerão perseguições. Aqueles que não são perseguidos é porque ele não incomoda. Então a gente vê na trajetória do filme, Nada a Perder 2, O senhor assistiu o 1 e o 2? Assisti o 1 e o 2, né? Que seria o fechamento, né? Isso. Uma sinopse, aliás, diga de passagem, muito bem feita, muito bem elaborada, e onde a gente percebeu que o segredo para vencer ali foi a perseverança, a fé. Isso. Quer dizer, não obstante a tudo que o bispo passou, ele não se rendeu. Eu acho que isso é que faz a diferença. Porque as lutas vêm para todo mundo. Os problemas existem para todos. Mudam talvez no tamanho, na intensidade, mas é negável que eles vêm para todo mundo. Agora, o problema é, quando ele chega, de que forma eu resolvo? Como é que eu vou fazer essa análise do problema? Se eu desisto ou se eu enfrento, né? Aquela figura do copo d'água. Um está se afogando, o outro está flutuando. E o problema é o mesmo. A situação não é a mesma? É a mesma. A ótica, muitas vezes, é a forma que as pessoas encontram uma certa dificuldade. Quer dizer, as pessoas se preocupam muito com a formiguinha enquanto o elefante está solto. Faz tempestade, literalmente, em um copo d'água, fazendo alusão ao chavão, se tem alguém que pode ao jargão popular. Que pode falar aí das perseguições dos últimos tempos, a Igreja Universal, aí o Bispo Macedo, não tenha dúvida, foi vítima aí de tanta perseguição, lutas, não só zombaria, mas grandes poderes, né? Grandes poderes se levantando contra a Igreja e contra o Evangelho. Agora, lembrando, bispo, que esse trabalho hoje da Unigreja vai sofrer uma perseguição. Por quê? Porque quando você está fortalecendo um povo,
existe um outro que se levanta contra. Eu creio, não sei se alguns pastores, algum já passou por isso, que alguém já perguntar, você está na Assembleia, vamos dizer assim, ou você está na Universal? Já então começaram? esse cunho, esse apoio veio exatamente porque vai se desencadear outros tipos de perseguições. E precisamos estar hoje o quê? Estruturado, porque quando vinham as perseguições, você talvez não recuar. Né? Não recuar. Exatamente. Inclusive, na revista Renovação, a pessoa vai encontrar essa história que nós falamos da primeira Santa Ceia que aconteceu no Brasil, e você vai ver a história aqui de outros líderes evangélicos, que nós estamos em todas as edições trazendo histórias de líderes evangélicos aqui da revista Renovação. Agora eu quero falar também, aproveitar essa situação, para nós também aqui tirarmos aqui um mito que existe muito grande, é que o cristão ele não deve se envolver nos grandes debates públicos. Alguém me perguntou assim, mas a Unigrejas tem um objetivo político? Não. A Unigrejas ela não tem nenhum objetivo político. Claro que ela não vai se ausentar dos grandes debates públicos. Ela pode dar o parecer dela, ela pode dar a opinião, ela pode se pronunciar diante dos grandes debates que a sociedade exigirem, como a ideologia de gênero e outros debates que surgem, que surgirão. Agora, a Unigrejas não, mas o cristão ele tem que se envolver diretamente, não é isso? Ele tem que se envolver na vida pública, na vida política, buscar posições em que ele pode fazer a diferença. E é bíblico esse envolvimento de homens de Deus nas diferentes áreas da sociedade. Então você tem na Bíblia José, que de escravo se tornou governador do Egito. O que é governador? É um cargo público, sim, não é isso? Moisés, ele foi um legislador, Moisés ele tinha os 3 poderes, porque ele trouxe as leis, ele julgava o povo, né? Sim. Ele executava as leis, então os 3 poderes estavam ali em Moisés. Então, na verdade, nós não podemos nos omitir. E sobre isso também a revista Renovação traz uma matéria sobre essa importância do cristão não se omitir. Deixa eu colocar aqui para ele dar um foco ali e mostrar a importância do cristão nessa vida pública. E o pastor Daniel queria falar sobre isso também, não é isso? Na verdade, quando eu me debrucei aqui para ler essa questão do não podemos nos omitir, eu acho que aqui deveria vir uma outra frase. Não devemos nos omitir. Porque poder a gente pode. A pergunta que eu sempre faço, eu posso? Posso. A pergunta que eu sempre faço para mim é se eu devo. Então nós não devemos nos omitir. Porque quando você diz não podemos nos omitir, fica um negócio meio que em aberto, meio vago. Agora, quando você fala não devemos, como o bispo falou, fica mais incisivo, fica mais forte. Veja que quando a gente fala de política, nós não estamos falando de nada novo. Política é algo antigo. Platão, lá na Grécia, ele já discutia sobre questão política. E ele dizia, olha, quem está literalmente preparado para fazer política são os reis e os filósofos. Porque ele enxergava a política com 3 almas. A racional, que era dos reis, dos filósofos, a torácica, que era dos guerreiros, e a visceral, que era dos escravos. Então veja que quando a gente fala hoje sobre política, nós precisamos ter um cuidado redobrado, porque o artigo aqui publicado, do ponto de vista didático, pedagógico, ele é de extrema importância. Ele dá um balizador para o povo evangélico seguir. Mas as raias do cenário político, a política que nós vemos aí hoje em dia, ela vai muito mais além. Existem pessoas, bispo Eduardo Bravo, que elas têm até carisma, mas elas não têm preparo.
Então a igreja também tem a sua responsabilidade. Não adianta nada eu ter uma pessoa carismática se eu não tiver uma pessoa capaz para colocar lá, para representar os interesses. Não só do povo evangélico, mas da nação Do como um povo todo. de bem, do povo de bem. Porque isso é política. Política é arte para governar e para governar para o Para povo. todos. Agora, Governar bem, né? Para todos. nós, Bem para todos. nós vemos o seguinte, a Constituição diz assim, todo mundo é igual perante a lei. Então a gente percebe que tem gente mais igual que os outros. Porque a gente vê algumas pessoas com alguns privilégios. Que as outras pessoas não têm esse privilégio. Então a igreja evangélica tem que começar a abordar de uma maneira mais incisiva, de uma maneira mais forte, mais contundente, estas questões. Ainda existe nas igrejas aquele pensamento política do diabo? Ainda existe isso? Mas precisa Ainda ser existe. quebrado, precisa quebrar. Ainda Isso é um existe mito. isso. Acho que isso é um mito, É? bispo. Eu acho que a igreja, tudo aquilo que lidera é uma política. Então a política tem que ser do bem. Então se a igreja ela se ausenta, ela está se omitindo. Então ela não pode se omitir, ela tem que estar. E ela se omitindo, ela vai fazer parte dessa escravidão, né? Escravo, essas vícias, o os povo- escravos. O povo seu escravo, Porque sendo se eu, povo se, eu não escravizado. se eu não me envolvo, então eu acabo sendo escravo de quem se envolve. De não é quem isso? governa, no De caso. quem governa. Isso. Né? É. Então quer dizer que nas igrejas ainda existe. Ainda eu existe. pensei que isso já tinha sido ultrapassado. Esse pensamento político é do diabo, mas não. Creio né? que Ainda estamos existe caminhando ainda. para terminar. Ainda existe, talvez não na intensidade que tinha no passado. Antigamente. As mentes começaram a se abrir e glória a Deus por isso. Porque a E mente nós do temos povo muitos evangélicos de diferentes denominações que já estão se envolvendo, né? porque ainda tem no evangelho aquela ala extremamente conservadora, né? Que até refuta essas questões políticas a serem discutidas dentro da igreja. Mas eu acho de suma importância, se a gente não discutir política, nós não discutiremos o rumo da nação brasileira. É. E a igreja precisa se engajar. Nós temos que orar e Nessa agir, questão. não é Orar isso? e agir. Orar e agir. Então, Porque se nós- temos orado pelo Brasil, se temos orado pela nação, temos também que nos envolver nas E decisões como ser dessa omite nação. uma coisa que você nem conhece. É. Não vou me envolver, mas também não sei o que é. Então, você precisa conhecer e realmente fazer parte para que possa realmente atrair bons, né, os bens para a nação. É. Para a nação. Nós sabemos que existem leis para destruir a família, destruir as crianças, e temos que ter pessoas de Deus para barrar essas leis, inverter essas leis, valorizar a família, valorizar as crianças, valorizar aquilo que nós cremos ser o melhor para a população. Temos que encerrar. Essa matéria na revista Renovação, ela traz essa história das árvores, né? As árvores, elas foram eleger, né? Está na Bíblia, era uma vez um jardim cheio de plantas, e elas iriam eleger uma árvore para ser o rei. Então a oliveira, a videira e a figueira não quiseram reinar sobre as árvores. Então sobrou para reinar o espinheiro, né? Então a videira representa aqueles que têm a unção do Espírito Santo, foram lavados no sangue de Jesus, a oliveira que tem essa unção, a figueira que dão bons frutos. Então eles se omitiram, então veio o espinheiro e disse, tá bom, já que ninguém quer reinar, reina o espinheiro. Segundo o costume dele, né? Mas ele disse, mas vai sair fogo e vai queimar tudo, né? Então realmente está aí a responsabilidade para que os cristãos não se omitam das decisões públicas a serem tomadas. Tudo isso você pode encontrar já na primeira edição da revista Renovação. Acesse unigrejas.com e você então poderá baixar gratuitamente o exemplar da revista. Quero convidar o pastor Daniel Gonçalves a escrever sobre isso, até uma crônica sobre isso, não só uma vez, mas frequentemente, e nos enviar essas escrituras, Com prazer. porque tem muita coisa para falar aqui Com e prazer. não dá tempo, e a gente começar a postar no unigrejas.com essas reflexões que com certeza vai esclarecer muito o meio evangélico.
Farei isso tá? com prazer, até por entender que nós temos aqui dupla nacionalidade. E não podemos nos furtar de nenhuma delas. E entendo que hoje, no contexto, ignorar a política é no mínimo um ato de responsabilidade, em especial para o povo de Deus. Obrigado, pastor Daniel. Obrigado, bispo Arthur. Com a dona Leila, que veio só acompanhando, mas eu coloquei ela sentadinha ali e ela também participou. Então, muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima.